Declaração da substituição tributária, diferencial de alíquota e antecipação, ou simplesmente DSTDA. Hoje a Econet explica tudo sobre a DSTDA. O que é? Para que serve? Prazo, multa e, claro, vamos mostrar na prática, dentro do sistema, o preenchimento e transmissão. A título de curiosidade, esse vídeo é uma atualização de um outro vídeo publicado aqui no canal lá em 2016. Foi o nosso primeiro vídeo tutorial a bater a marca de 100 mil visualizações. Já são mais de 10 anos produzindo e entregando conteúdo de qualidade. Então se inscreva, ative o sininho e nos ajude a continuar esse trabalho sólido. Vamos lá então? O que é a DSTDA? A Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação foi instituída para atender às alterações trazidas na Lei Complementar 123 de 2006. A DSTDA é uma obrigação acessória mensal dos contribuintes do Simples Nacional sobre as operações de substituição tributária, diferencial de alíquotas e antecipação tributária. A entrega é obrigatória para algumas unidades da Federação em relação aos fatos geradores ocorridos desde 1º de janeiro de 2016. O objetivo da DSTDA é reunir as informações a serem prestadas relativos ao ICMS devido por substituição tributária, antecipação e diferencial de alíquotas, tudo em um único sistema. E quais empresas devem cumprir com essa obrigação? Ela é obrigatória para as microempresas e empresas de pequeno porte que são optantes do Simples Nacional e contribuintes do ICMS. Os microempreendedores individuais e as empresas impedidas de recolher o ICMS pelo Simples Nacional em virtude de terem ultrapassado o sublimite estadual estão dispensados dessa obrigação. Já vamos ver na prática como preencher e transmitir. Deixa só eu terminar de passar algumas informações importantes. A DSTDA pode ser novidade para muita gente. É importante deixar a informação bem completa por aqui. As situações em que o contribuinte deverá utilizar a DSTDA para declarar o ICMS apurado será na ocorrência das seguintes operações ou prestações referentes à totalidade do ICMS. ICMS retido como substituto tributário, operações antecedentes, concomitantes e subsequentes, ICMS devido em operações com bens ou mercadorias sujeito ao regime de antecipação do recolhimento do imposto nas aquisições em outros estados e no Distrito Federal. ICMS devido em aquisições em outros estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias não sujeitos ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, quanto à diferença entre alíquota interna e interestadual. ICMS devido nas operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto. A declaração deve ser prestada por estabelecimento para o estado de origem e para cada estado em que o contribuinte possua inscrição como substituto tributário ou outra inscrição estadual. Só verifique aí no seu estado, porque essa obrigação é definida por estado e existem alguns que a dispensam, ok? Qual é o prazo de envio da DSTDA? O arquivo digital deve ser enviado mensalmente até o dia 28 do mês subsequente ao do encerramento do período de apuração ou até o primeiro dia útil imediatamente seguinte, caso o dia 28 não seja dia útil. As informações prestadas deverão ser preenchidas e entregues por meio do aplicativo CEDIF-SN, que é o Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional. Ou seja, a declaração é enviada por meio de um arquivo digital. Você baixa o programa, instala, preenche e transmite. O link para download está na descrição. Em relação às penalidades pela falta de entrega da DSTDA ou pela entrega incompleta ou incorreta, cada ente federativo possui uma legislação com as penalidades próprias. Fique atento! Em alguns estados, como por exemplo Alagoas, a omissão da entrega da DSTDA pode levar à inaptidão cadastral da empresa. Agora sim, vamos entrar no sistema e preencher e transmitir uma DSTDA. Após o download e instalação do programa, o contribuinte terá duas opções: cadastrar todas as informações do contribuinte responsável pela entrega da declaração
ou importar as informações de outro software. Ao preencher as informações cadastrais, o contribuinte ainda tem a possibilidade de importar os dados disponibilizados pelo próprio Estado, através da aba Baixar dados cadastrais, informando login e senha da Cefaz do seu estado. Ao preencher as informações cadastrais, o contribuinte deve incluir dados como o CNPJ do estabelecimento, além dos dados principais do contabilista, bem como do responsável pelo estabelecimento. Além disso, o contribuinte tem a opção de informar quanto a inscrições estaduais em outras unidades da federação. O programa traz essa facilidade no preenchimento. Após as informações cadastrais, ocorre o preenchimento da declaração. O preenchimento pode ser realizado ao selecionar um novo documento. Aqui, deve-se atentar para as informações do estabelecimento do emitente da declaração. Nesse momento, o contribuinte deverá selecionar o período fiscal em que se refere a competência ao mês em que foram realizadas tais operações. É importante destacar que o contribuinte está obrigado a cumprir esta obrigação acessória, mesmo nos casos em que não realize as operações citadas anteriormente. Lembrando que há estados que dispensam a entrega na hipótese de não haver valores a serem declarados, como é o caso do estado de São Paulo, por exemplo. Nestes casos, a emissão da declaração será feita com a opção 1, declaração sem dados informados, e depois o contribuinte realizará a transmissão da declaração, procedimento que veremos na sequência. Caso haja movimentação, o contribuinte deverá indicar no campo Conteúdo do documento, com dados informados. Após indicar Confirmar, que vai gerar na aba lateral Documento Abrir. Depois disso, o contribuinte seleciona Lançamentos e aqui nós notamos que o programa indica a aba referente às operações de substituição tributária, em que o contribuinte está na condição de substituto. Nas operações subsequentes, temos como exemplo as operações em que o ICMS-ST é retido em nota fiscal. Por exemplo, as operações realizadas pelo estabelecimento industrial. Nas operações antecedentes, temos como exemplo o diferimento. Quanto às operações concomitantes, temos como exemplo serviços de transporte. No que diz respeito à aba ICMS-ST Combustível, aqui devem ser informados os valores do imposto retido especificamente para os produtos relacionados no Convênio ICMS 110 de 2007, que trata de combustíveis, lubrificantes e derivados ou não do petróleo. É importante lembrar que, caso o contribuinte não indique inscrição auxiliar em outra unidade da federação, as informações prestadas serão referentes à unidade de federação em que possua inscrição. O valor a ser informado aqui é correspondente à soma dos valores recolhidos na condição de substituto tributário. Após indicar os valores correspondentes às operações, o contribuinte poderá prosseguir para a aba ICMS Entrada. Aqui deverão ser totalizados os valores a serem recolhidos quando da entrada no estado do declarante a título de antecipação, com encerramento da tributação e sem encerramento, e de diferencial de alíquotas relativo ao ativo fixo ou uso e consumo. Como vocês podem notar, não foi habilitado a aba para informar quanto ao diferencial de alíquotas recolhido nas operações interestaduais destinado a consumidor final não contribuinte, em razão da suspensão da exigibilidade dessa cobrança nas empresas do Simples Nacional. Encerrada essa fase, o contribuinte deve confirmar as alterações feitas e fechar a tela e selecionar a aba Encerrar, em que você vai gerar o documento Iniciar processamento. Quando o usuário acionar esta opção, o aplicativo solicitará uma das seguintes formas de geração, observando a unidade federada em que o contribuinte é domiciliado: assinatura digital ou usuário e senha, ou a declaração sem validação de usuário e senha nem assinatura digital. Depois de gerar o documento para ser efetivado a transmissão, o contribuinte também deverá observar a legislação do seu domicílio tributário. São 3 formas: pelo próprio aplicativo gerador da declaração, por meio de web service desenvolvido, situação em que não será utilizado este aplicativo, e pelo Programa de Transmissão Eletrônica de Documentos TED, disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui só uma ressalva: a utilização ou não do TED fica a critério de cada estado.
Minas Gerais, por exemplo, não usa o TED. Após a transmissão, você pode verificar o resumo da declaração com todas as informações trazidas pelo contribuinte. E aí, o que acharam do tutorial e das informações sobre a DS-TDA? Ainda ficou com alguma dúvida? Quer ver mais vídeos assim de outras obrigações acessórias? Conte nos comentários pra gente! Não se esqueçam, o nosso canal é fonte segura de informações. Até mais, tchau!